Fala, gente. Eu sou Manuel Delgado. Eu queria compartilhar minhas leituras no mês de janeiro, fevereiro de 2026. Já estamos em 2026, né? Então, algumas leituras elas são ecléticas, variadas. Tá ligado ao que tem aqui na minha casa, porque eu estou de férias do Instituto Bíblico. Aliás, retorno hoje e gostaria de compartilhar aqui algumas leituras que eu estou fazendo. A primeira delas aqui é essa obra de arqueologia bíblica, O Reino Esquecido, Arqueologia e História de Israel Norte. Então é uma análise do Reino do Norte de Israel Finkelstein, é um arqueólogo famoso, que é um pouco crítico da perspectiva conservadora, ou que eles chamam de fundamentalista, né? Que na verdade crê na historicidade do relato bíblico e nas hipóteses tradicionais de autoria dos documentos. Pelo que eu observei aqui, ele analisa a partir da visão crítica e a partir daquilo que foi originalmente a chamada hipótese documental do Novo Testamento. Ainda assim, é muito relevante, por quê? Porque, embora as correntes da arqueologia possam divergir, existe a minimalista, maximalista e a corrente que é chamada de fundamentalista, mas eu chamaria de corrente conservadora, poderia dizer dessa maneira. Essas correntes elas escavam, né? E elas precisam discutir o que foi descoberto do ponto de vista da cultura material. Então, é inegável que o Reino do Norte, do ponto de vista arqueológico, ele deixou um legado bem grande de obras, de engenharia, de estrutura militar, e o que parece que esse Reino do Norte ele tinha uma pungência muito grande, até porque na divisão de tribos, você sabe, 10 tribos são atribuídas ao Reino do Norte, após a divisão da chamada Monarquia Unida, né? Mesmo no período da Monarquia Unida, existe a tensão entre Judá e Israel. Essa tensão ela existe, é muito similar ao que nós encontramos no Egito com o Baixo e Alto Egito. Mesmo nos períodos de unificação entre o Alto e o Baixo Egito, eles estão sempre em tensão. Então, mesmo no período da chamada Monarquia Unida, que você vai pegar Saul, né, Davi e Salomão, você vai perceber que já existem as tensões do que veio a ser o Reino do Norte e o Reino do Sul, e depois você tem a queda do Reino do Norte quando Samaria cai, né, no chamado cativeiro assírio. E essa obra ela vai abordar as evidências arqueológicas. Eu também participei do Instituto Moriá, de arqueologia, participei de alguns congressos internacionais de arqueologia, mesmo no período da pandemia, via mídias sociais, via gravação, né? Hoje nós podemos participar de congressos sem estar presencialmente lá. Muito interessante o avanço da arqueologia como disciplina e o fato de que nós temos muitas informações relevantes sobre esse contexto bíblico. Então essa é uma das obras que eu estou lendo, né? Uma obra desse autor que ele é bastante relevante no debate da arqueologia atual. Foi publicado aqui no Brasil pela Paulus Editora. Como eu passei na Paulus, você já deve ter visto, eu comprei essa outra obra aqui. Essa daqui está mais difícil de ler, deixa eu colocar aqui. José Inácio Gonzalez Fous, Desumanidade, Reflexões sobre o Mal Moral. É interessante essa obra, eu já tinha lido esse autor. Ele é um autor espanhol, né, que foi professor de teologia na Faculdade da Catalunha, né, lecionou Cristologia em Barcelona e Antropologia Teológica na Universidade Centro-Americana, né, de El Salvador, UCA. Esse autor, José Inácio Gonzalez Fos, eu li ele na época da minha graduação em teologia, quando eu escrevi a minha monografia chamada O Presbiterato e o Sistema Representativo de Governo. E ele tinha uma obra que foi basilar para mim, para fazer a crítica ao modelo episcopal. E é interessante, né? Ninguém faz uma crítica tão boa quanto uma autocrítica, né?
E na Igreja Católica você tem alguns teólogos católicos que têm bastante honestidade intelectual e eles admitem que o sistema de governo católico romano não é originário da Igreja primitiva. E José González Foz ele escreveu uma obra, se não me engano, Nenhum Bispo Imposto, a história das eleições episcopais na Igreja. E aí ele vai argumentar, na perspectiva do cristianismo histórico, da teologia histórica, ele vai argumentar citando documentos, encíclicas, né? A ambiguidade documental da igreja naquele período, mostrando que você tem provas de que os bispos, os presbíteros eram eleitos, né? Havia eleições. E depois havia uma ambiguidade entre eleição, mesmo quando eles eram eleitos indiretamente, eles passavam por um processo de aclamação, senão não era validado a sua eleição. Então ele mostra que foi por muito tempo eleição direta ou aclamação popular, mas nunca sem a participação do povo. Então esse elemento é interessante e ele prova historicamente que o catolicismo romano e o sistema episcopal não tem fundamentação histórica na igreja primitiva, nem no chamado catolicismo primitivo. Então, quando eu descobri esse autor, eu falei, esse cara é bom para ler. Por quê? Ele tem honestidade intelectual. Um outro ponto também que é interessante é que nesta obra aqui já é uma obra que era uma obra maior que ele desmembrou para esta obra menor. Parece que foi a última obra antes dele falecer. Ele faleceu nos últimos anos, esse autor. E ele aqui ele vai trabalhar a ideia do mal e do pecado como desumanidade. E é interessante que eu quis ver essa terminologia desumanidade e ver se ele estava relegando ou reinterpretando o cristianismo ou a doutrina clássica do pecado numa outra vertente. Não, ele tenta ser fiel à ideia de pecado, mas ele tenta também dialogar com a cultura contemporânea usando uma terminologia mais compreensível, né? Então a desumanidade, o conceito de labilidade do Paul Ricoeur, ele vai partir de reflexões de filósofos contemporâneos, mas ele tenta ser, vamos dizer assim, consistente com a doutrina do pecado moral, né? Da existência do pecado moral, e ele mostra isso, inclusive citando exemplos bíblicos, o pecado moral de Davi, Betseba e outros elementos. São obras que você não lê para formar o seu pensamento teológico, entende? Pelo menos eu que sou reformado, sou evangélico, né? Eu não estou lendo essa obra para eu ter uma opinião sobre a doutrina do pecado. Estou lendo essa obra para trabalhar a linguagem teológica de uma maneira que seja mais compreensível, mais legal e mais relevante, né? Então, quando você lê uma obra como essa, de um teólogo honesto intelectualmente, que procura escrever com muita maestria, com muita clareza, com muita beleza, você lê para afiar o machado, vamos dizer assim, e ter uma linguagem teológica mais legal. Eu ainda estou lendo a obra, então eu vou dar opinião sobre ela mais à frente, mas como eu tinha lido esse autor, eu queria citar porque esse autor me chamou a atenção. Esta obra aqui já é uma obra da Mundo Cristão, bonita capa, né? Alice McGrath, uma teoria sobre tudo, que importa, aqui entre parênteses, uma breve introdução a Einstein e suas ideias surpreendentes sobre Deus. É cheio de frases na internet atribuídas a Einstein, né? Então, assim, dali a pouco, não é impossível você encontrar de repente assim, Palmeiras não tem mundial assinado a Albert Einstein. Então, assim, tem muitas ideias que são falsamente atribuídas a Einstein, tanto afirmando o seu ateísmo quanto afirmando a sua crença em Deus. McGrath ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa obra e analisar na bibliografia, nas fontes primárias sobre Albert Einstein, o que realmente ele diz sobre Deus, a divindade e as crenças religiosas. Então eu ainda estou lendo essa obra, uma obra que está na minha lista de leitura. É lógico, eu já folheei, já olhei do final para frente, já fiz todo esse processo, mas é uma obra boa para você não sair citando besteira por aí, né? Toma muito cuidado com aquelas citações que aparecem nas redes sociais e internet. Se você não checar a fonte, não sai passando, porque
provavelmente esse provérbio, esse adágio, né, essa máxima pode não ser da pessoa que disse, tá certo? Então, mas o que a gente já sabe sobre Einstein, né? E que eu já olhei aqui na obra do McGrath, ele vai falar. Ele vai falar que Einstein não é um teísta no sentido do cristão judaico. Ele não é teísta como nós, que cremos num Deus pessoal, imanente, transcendente, que age no cosmos. Ele não é. Mas ele acredita, ou pelo menos é bastante simpático, a ideia do Deus de Spinoza. Então, essa ideia de um Deus panenteísta ou panteísta, né? Da obra de Spinoza. Ele talvez tenha uma identificação por Spinoza ter uma origem judaica também. Albert Einstein é de origem judaica. E Einstein ele entende que existe uma espécie de razão que permeia o universo. Então, a frase, né, Deus não joga dados, a crítica à física quântica e tudo mais, passa pela ideia de Einstein de que o universo ele tem uma razoabilidade, uma racionalidade implícita que pressupõe o que ele está aberto para a ideia de divino. Ainda que seja um divino imanente, ele está aberto para a ideia do divino, né? Então, Einstein não é ateu, mas também não é teísta. Mas ele avaliza o designer, né? Seria anacronismo dizer que Albert Einstein é defensor do design, porque o designer é uma tese que surge com Philip Johnson no século XX, mas Einstein, já no final do século XX, mas Einstein ele é uma figura que ele pode sim, por nós que cremos, somos teístas, ele pode ser citado como alguém que nos ajuda a compreender muitas coisas. E é interessante também que a teoria do Albert Einstein, né, a teoria do espaço-tempo, ela acaba sendo um argumento formidável que prova a relevância da obra de Agostinho, Santo Agostinho. Na obra Confissões, e também nos seus comentários sobre a criação em Gênesis e outras obras, Agostinho fala que o tempo e o espaço eles são interligados e eles fazem parte da criação, e que antes da criação não existia tempo e espaço, portanto Deus habita no terreno da imaterialidade, transcendência, né, e da eternidade. Então a própria ciência de Albert Einstein, que vem sendo comprovada ano após ano, né, as suas teorias, elas também encontram eco em grandes teólogos e pensadores cristãos que eram teístas e derivaram sua crença da própria interpretação bíblica. Então veja, quando a boa teologia encontra a boa ciência, elas não brigam, elas dialogam, se abraçam e expressam obras maravilhosas como essa, uma teoria de tudo o que importa, né? Alice McGrath. Aí você vai dizer, mas o que o teólogo está escrevendo sobre ciência? Aqui que está o pulo do gato ou o truque do Batman aqui, né? É que McGrath, na verdade, é cientista. Ele é um cientista que escreve sobre teologia, e não o inverso, né? Um teólogo que escreve sobre ciência. Então, ele falar sobre Einstein é seu lugar comum, uma vez que ele já era um PhD na ciência e começou a produzir obras muito relevantes de teologia histórica. É a área que ele mais escreve, teologia histórica e apologética. E ele é de origem científica e tem uma história particular também. Eu estou com essa outra obra aqui, Soft Skills para a Vida, Carreira e Negócios, em que eu li, né, e aqui fala pulo do gato para desenvolver habilidades empreendedoras, né? As chamadas soft skills são as pequenas habilidades que elas marcam não o conhecimento técnico de uma área, mas elas marcam as atitudes que fazem você ser eficiente em qualquer área ou técnica. Ou seja, se você tem disciplina, se você tem organização, se você tem método, se você sabe administrar conflitos humanos e relacionais, você domina as chamadas soft skills. Então aí o que acontece? Você vai desenvolver bem as demais áreas e vai se tornar relevante naquilo que você faz. E essa autora, né, Alice Salvo Sosnovsky, eu não sei a pronúncia exata,
ela escreve sobre isso e ela praticamente ela cita todas as grandes teorias sobre esse tema, né? Ela fez, na verdade, uma compilação fantástica aqui. Eu anotei algumas coisas que eu vou resenhar essa obra. E ela cita a matriz de Eisenhower, ela cita as metas SMART, específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes, temporais. Ela cita o Ikigai, ela cita muitas teorias que são utilizadas. E aqui eu anotei, agora eu achei aqui o que eu anotei. Ela vai falar de 90 soft skills distribuída por 6 áreas diferentes. Então tem 90 habilidades comportamentais, de organização, de atitudes de excelência operacional, vamos dizer assim, que se nós dominarmos, nós vamos ter um desempenho bom em qualquer atividade que nós venhamos a fazer. Então é interessante, é uma obra fora do escopo da teologia, mais para a vida mesmo, para crescimento e também para... Por que eu boto uma obra dessa na minha biblioteca? Porque numa obra dessa, ela cita quase todas as teorias com uma síntese muito clara do que cada teoria fala dessas habilidades que são muito usadas no contexto corporativo. Eu gosto dessa discussão porque eu fui professor do Senac e ali eu trabalhei esses temas e desenvolvi. Então eu gosto dessas discussões, gosto dessa área, é bem interessante. Agora, a cereja do bolo das obras que eu pretendo ler aí nesse bimestre é esta obra aqui que eu achei de graça numa livraria no centro de Cuiabá, né? Cantares de Sião. Porque assim, é muito perigoso para mim quando eu ando aqui no centro histórico, que aí mexe com as minhas emoções. Eu sou um cuiabano que morou ali, e aí tem 3 livrarias ali que me quebra. É a Vozes, a Paulus e a antiga Cantares Salomão, que agora é Cantares de Sião. Aí me quebra, né? Aí eu fui na Cantares de Sião, comprei aquela obra do Teoria sobre Tudo, do McGrath, e encontrei esta obra do Justo Gonzalez. Aí eu sou suspeito, porque eu sou um fã do Justo Gonzalez, né? Porque eu tenho formação em História, sou pós-graduado em História, e o Justo Gonzalez, ele escreve essa obra chamada Economia e Fé no Início da Era Cristã. Então, obras que são relevantes para mostrar o contexto bíblico, o contexto histórico, e Justo Gonzalez, ele domina, né, a literatura do chamado cristianismo histórico. Ele talvez hoje é o maior autor de cristianismo histórico que nós temos, é o Justo Gonzalez. Eu não sei se você viu, eu sempre pendo um pouco para o cristianismo histórico, porque é uma área que eu gosto, né? E aqui ele vai abordar o tema da economia e a fé. Tem muitas obras relevantes, eu fiquei 10 anos estudando obras de teologia pública, e eu quero ler essa obra do Justo Gonzalez para poder trabalhar com vocês. Também estou trabalhando para o meu blog Horizontes Verticais. Eu estou começando a colocar ali todas as leituras que eu fiz na caminhada cristã, na minha vida. Eu estou colocando lá no blog Horizontes Verticais. E a minha ideia é gravar, além de eu jogar o texto da resenha com resumo da obra, aporte ministerial, a ideia é gravar vídeos como esse, em que eu falo de cada obra, e eu devo gravar desse ambiente aqui, espero que tenha ficado bom. É um ambiente aqui da minha casa, em que eu pretendo gravar esse tipo de material. Hoje esse vídeo ficou longo, ele ficou com 19 minutos, talvez eu divida aí em 2 ou 3 vídeos, porque eu trabalho com a ideia da microaprendizagem. E essa é uma das coisas que eu trabalho na Caris, a ideia da microaprendizagem, e talvez eu vou subdividir pelo menos em 2 capítulos ou 3 aqui esse material desse vídeo que eu gostaria de trabalhar com você. Eu sou Manuel Delgado, eu sou pastor presbiteriano, eu sou teólogo, sou doutor em ministério pelo Seminário Servo de Cristo, tenho mestrado na área de educação cristã, sou pós-graduado, né, e graduado em teologia, sou pós-graduado em história, pós-graduado em educação, com ênfase em design instrucional, sou pós-graduado em mídias sociais,
que é isso que nós estamos fazendo aqui, e sou pós-graduado em liderança cristã, não, em liderança e gestão de equipes. Tá bom? Deus abençoe, espero que você goste. Esse vídeo eu paro por aqui.